Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Caso você goste desse vídeo, lembre-se de ativar o sininho, se inscrever no canal e fazer os seus comentários, onde estaremos à disposição para responder as perguntas. Vou falar para vocês hoje sobre uma área de atuação da cirurgia plástica e dermatologia chamada cosmiatria. Existe uma grande confusão em relação a várias áreas de atuação. Alguns confundem a cosmiatria com dermatologia, outros com medicina estética, outros com harmonização facial. Então eu vou explicar um pouco dessa área de atuação, que foi uma área que eu fiz uma subespecialização dentro da cirurgia plástica no Hospital Albert Einstein num período de um ano, ou seja, realmente um conhecimento, um treinamento longo para se adquirir essa expertise. Mas poucas pessoas sabem exatamente o que é cosmiatria, né? Então, a cosmiatria, ela surgiu um pouco da cirurgia plástica e principalmente dos procedimentos minimamente invasivos e de uma sub-área da dermatologia, que é a dermatologia estética. E junto com isso, ela foi pegando nuances e partes de outras áreas da medicina que envolviam uma parte do seu trabalho com a parte estética. Então, a cosmiatria ela é uma junção de tudo isso, fazendo uma grade de conhecimento bastante completa. E o meu interesse nessa área, ela surgiu quando pacientes vinham no consultório com um problema estético e muitas vezes o problema não tinha uma solução cirúrgica e eu simplesmente falava para o paciente que aquilo ali não tinha solução, não tinha uma cirurgia para aquilo e dispensava o paciente. E eu me sentia um pouco frustrado por não conseguir dar uma solução, uma continuidade para aquele tratamento. Então, eu fui atrás disso e vou explicar um pouco sobre o que é essa especialidade. A cosmiatria, então, vamos falar um pouco do que ela pegou de cada especialidade médica, né? Na parte da cirurgia plástica, ela surgiu principalmente dentro dos procedimentos minimamente invasivos, né? Principalmente aí a toxina botulínica, né? Que é a aplicação do Botox, com a evolução, né? Eu lembro que quando eu comecei nos primeiros congressos de cirurgia plástica, o Botox era falado apenas aquelas regiões básicas do terço superior, que ainda hoje é o mais utilizado, né? Que é aqui na região glabelar, as rugas frontais e aqui a região lateral dos olhos. E isso foi evoluindo com várias outras aplicações da toxina botulínica e cada vez mais tem se aberto possibilidades com ela. E principalmente com os preenchimentos faciais, né? Que isso aí na cirurgia plástica já surgiu lá na frente com outros especialistas, mas que teve esse grande boom com o Dr. Maurício de Maio, que criou o MD Codes, né? O que seria o MD Codes? É uma estratégia de tratamento facial com preenchedores, principalmente o ácido hialurônico, tendo uma leitura da face com pontos específicos, doses específicas, para a gente ter um tratamento mais personalizado e com maior expectativa do resultado dentro daquilo que a gente espera. Dentro da dermatologia, tem a contribuição dos tratamentos estéticos, principalmente para aquelas doenças dermatológicas que têm um componente estético, ou seja, o melasma, né, que são aquelas manchas faciais da gravidez, a melanose solar, que são as manchinhas que a pessoa adquire com o sol, a rosácea, que a pessoa tem essa tendência a ficar com o rosto bem vermelhão, né, o nariz vermelho, e deixa o rosto bem vermelho, às vezes começa a formar até umas bolinhas no rosto, como fossem espinhas. A própria acne, né, que é uma das doenças que mais prejudica a estética, o tratamento da acne em todas as suas nuances. As dermatites, principalmente dermatites mais simples, né, por fármacos ou dermatite de contato, e outros problemas de pele
mais comuns, até como a ceratose actínica também, que é um pré-câncer, essas nuances dos problemas dermatológicos mais comuns e que tem um componente estético. Então também dentro da cosmiatria, a gente tem nuances de outras áreas. E aí eu vou citar alguns exemplos para deixar um pouquinho mais claro sobre isso. A gente também trabalha algum conhecimento da endocrinologia, né? Vou dar um exemplo. Um paciente que chega no consultório com uma síndrome dos ovários policísticos e isso se reflete na pele, dando essa acne da mulher adulta, por exemplo, que é uma acne localizada em regiões mais aqui da região do pescoço, do ângulo da mandíbula, que é causado por um componente hormonal, que ele vai dar um problema estético, ou seja, mais ali visto pelos dermatologistas, que é essa acne, que numa fase de uma idade fora da idade que a pessoa normalmente tem acne. E para o cirurgião plástico, a gente vai observar essa paciente tendo um componente de distribuição de gordura anormal, ou seja, uma gordura sendo distribuída mais na região abdominal e menos nos quadris. Então, já aconteceu muitas vezes no consultório de a gente atender esse tipo de paciente e iniciar um tratamento, tanto para melhorar da pele, quanto para preparar essa paciente, por exemplo, para uma cirurgia de lipoaspiração, porque essa paciente se fosse submetida à cirurgia naquele momento, além da má distribuição de gordura, ela está com um problema, a síndrome do ovário policístico causa uma síndrome de aumento de triglicerídeos, colesterol, glicemia, e então ela teria até um corpo mais inflamado e um aumento maior de risco de trombose. Então, por isso, aí, por exemplo, exemplificando um componente da endocrinologia dentro da cosmiatria. Outra área é a área da medicina ortomolecular, né? Vou dar um exemplo com utilização de antioxidantes, né? Vou dar um exemplo, paciente que tem um melasma e ele todo verão mancha novamente o seu rosto. Então ele durante o inverno trata a pele, chega no verão e mancha o rosto novamente. Então existe possibilidade de ali uns 3, 4 meses antes do verão a gente iniciar um tratamento com um antioxidante, preparando esse paciente para quando ele chegar lá no verão, ele consiga se expor ao sol com menor chance de manchar a pele. Então, exemplificando aí a medicina ortomolecular, mas existem diversos outros exemplos dentro dessa área. Outra área que a gente também trabalha muito na cosmiatria é a área da tricologia, ou seja, principalmente aquelas doenças de couro cabeludo mais comuns, e entre elas, principalmente a alopécia androgenética masculina e a alopécia androgenética feminina. Para fazer um tratamento inicial dessa alopécia, né, o tratamento clínico, e fazer um tratamento das situações em que tem queda de cabelo. Outra área que a gente também atua bastante, e talvez seja uma das mais fortes, porque ela está em constante movimento de mudança, é a área de tecnologias. Então, na área da cosmiatria, a gente tem um treinamento todo especial, tanto que o curso lá do White se chamava Cosmiatria e Laser, ou seja, a tecnologia é tão importante que ela se soma, né, as tecnologias com a cosmiatria, que é a utilização do laser para a estética, né, em todas as suas nuances, em toda a sua possibilidade, ou seja, os lasers ablativos, como o laser de Erbium, o laser de CO2, que fazem os peelings faciais, o estímulo de colágeno, como os lasers vasculares, para tratar pequenas vasinhos na face, ou pequenas varizes nos membros inferiores, né, melhorando inclusive a estética dos membros inferiores. Também as tecnologias que daí não o laser, mas a luz pulsada, que atua muito bem nas manchas, né, de melanose solar, tanto na face quanto nas mãos, como também ajuda no tratamento de cicatrizes. E também os lasers de bioestímulo de colágeno, né? Então, todas essas nuances do lasers. Mas não apenas os lasers, mas também todas as novas tecnologias envolvidas com a estética. Aí, por exemplo, a radiofrequência, o ultrassom microfocado, né? Que surgiu aí para fazer melhoras de gorduras localizadas e flacidez faciais
com tratamento minimamente invasivo. Produtos tecnológicos, não com laser, mas com produtos como os bioestimuladores de colágeno, como o Radiesse, o Sculptra e todos os outros bioestimuladores de colágeno que vem surgindo. E também a medicina regenerativa, principalmente aí com lasers, utilização de plasma rico em plaquetas, a gordura, utilização de gorduras com as frações de estímulo de células tronco e todo esse tipo de tecnologia envolvida na cosmetria. Então, é uma área em que a gente consegue fazer, a partir desse treinamento, uma avaliação global do paciente, em que não avalia apenas um problema focal de cirurgia, mas sim sua estética, tanto facial, tanto corporal, aquilo que pode ser melhorado com tratamentos minimamente invasivos, ou esses tratamentos minimamente invasivos podem complementar cirurgias que o próprio ato cirúrgico não deu aquele resultado de 100% e ainda pode ser complementado, pode ser melhorado. Ok? Obrigado, pessoal.